Quando um animal era morto, o sangue tinha que ser derramado. Eles não poderiam cozinhar, por exemplo, o animal no seu próprio sangue. Nós no Brasil aqui temos a cultura aí da galinha ao molho pardo, né, sarapatel, alguns desses pratos onde se cozinha com sangue. A orientação bíblica é que não se coma sangue, não importa a cultura do país, não importa o que seja, e se você não tinha conhecimento disso, é muito importante saber que essa restrição continua. Então a carne sufocada é aquela que foi cozinhada sem o derramamento do sangue. E a outra ordem de não comer sangue, é independente de estar ou não na carne, não poderia se consumir. A razão que Deus dá, a vida está no sangue, e a razão do sacrifício de animais com derramamento de sangue, estabelecido desde o Velho Testamento, é porque a vida do animal, representada no sangue do animal por ele derramado, falava da substituição de um dia a vida de Cristo sendo derramada por nós. Então, nós precisamos entender essa simbologia da Páscoa, porque o primeiro benefício que nos toca diz respeito ao sangue do Cordeiro, né, derramado por Jesus. Quando Jesus se apresenta publicamente no início do seu ministério, João Batista, seu precursor, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como os animais eram mortos no Velho Testamento e o sangue derramado para fazer expiação pelo pecado, há um paralelo que claramente converge para Jesus e a Bíblia mostra que ele ocuparia esse lugar. Então, Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós precisamos entender, normalmente o nosso conceito simplifica a ideia, eu pedi perdão, Deus me perdoa. Mas a razão pela qual o perdão é oferecido é porque a expiação foi feita, um sacrifício foi feito que nos substituiu, então o perdão se torna possível. E nós precisamos entender que ao derramar seu sangue, ao entregar sua vida, Jesus estava pagando uma conta que nós não poderíamos pagar. No Salmo 49, eu vou ler do 7 ao 9, a Bíblia diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessaria a tentativa para sempre. Ninguém poderia nem resolver o seu problema, nem o do próximo, porque todos estávamos em pecados. E morrer em pecado significaria selar uma condição de perdição eterna. Essa é a razão pela qual Jesus precisa vir como o Cordeiro que nós apresentamos na mensagem de ontem. Ele é que nos substitui. Ele foi gerado sem pecado, ele viveu sem pecado, ele era o único que poderia entregar a sua vida. Né? Jesus não tinha a sua vida requerida pelo preço do pecado como nós temos. Ele diz: eu, de mim mesmo, voluntariamente dou a minha vida. Ninguém pode tirá-la de mim. É por isso que Jesus morre a hora que ele quer. O Novo Testamento nos mostra que tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo antes da cruz e não puderam. E a Bíblia diz porque não era chegada a sua hora. Quando Jesus está na cruz, ele simplesmente brada: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Morte por crucificação era uma morte lenta. A ideia dos romanos era justamente infligir muito sofrimento antes que a morte se consumasse. A razão pela qual quebraram as pernas dos dois ladrões, dos dois criminosos crucificados ao lado de Jesus, era para acelerar o processo, porque eles não queriam que a morte demorasse. Mas com Jesus não foi necessário. Aliás, o centurião romano do lado da cruz, quando vê ele dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, pende a cabeça, morre, daqui a pouco o perfúrio constata a sua morte, a declaração dele é: este verdadeiramente era filho de Deus. O versículo 15 de Colossenses 2 diz assim: e despojando os principados e as potestades. Esses são termos usados no Novo Testamento para falar dos espíritos malignos. Principados são príncipes, potestades são poderes. Há uma hierarquia no reino espiritual. E a Bíblia diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra da cruz significa a nossa salvação, a nossa redenção, mas significa derrota do reino das trevas, significa uma vitória, um triunfo esmagador de Deus sobre o reino das trevas. E quando falamos do benefício ou dos benefícios da Páscoa, nós precisamos entender que o sangue, além de nos ter comprado para Deus, nos proteger porque agora somos propriedade de Deus, significa também que o reino das trevas foi vencido. Toda pessoa
que decide andar em comunhão com Cristo, em aliança com Cristo, rendendo sua vida à obra de salvação e ao senhorio de Jesus, precisa entender que isso traz como benefício, não só o que destacamos em primeiro lugar, pecados perdoados, você como propriedade de Deus, mas isso significa vitória sobre o reino das trevas. Há uma batalha contra o reino das trevas que ainda acontece. A guerra não terminou, mas a vitória nos foi conquistada. Isso significa que eu e você hoje podemos andar e caminhar em vitória. Quando olhamos para as declarações do Novo Testamento, da obra da cruz, aquilo que Isaías, um dos profetas mais messiânicos do Velho Testamento, diz, que ele verdadeiramente levou sobre si não só as nossas iniquidades, mas as nossas enfermidades. Isso é aplicado em Cristo Jesus, na obra da cruz, e aquilo que ele veio fazer por mim e por você. O apóstolo Pedro, ele faz essa declaração no Novo Testamento. E diz em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E daí ele repete a segunda parte, o segundo benefício. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. O Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, mas é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida da cova, é quem te coroa de graça e de benignidade. Normalmente, nós, os crentes, só pensamos no perdão dos pecados. Eu não quero diminuir isso. É glorioso esse benefício, mas a Bíblia diz para a gente não esquecer os demais benefícios. E a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, nos dá direito a viver essas coisas. Eu e você também podemos ter provisão sobrenatural, direção divina, proteção do alto e saúde divina e sobrenatural se manifestando nos nossos corpos. Temos direito a experimentar esse nível de intervenção. Quando Jesus vem a essa terra, Ele vem operando curas e milagres como nunca, jamais havia se visto. Mas Ele mostrou claramente que Ele não queria que isso parasse. Ele manda os seus discípulos continuarem orando e ministrando cura. Ele chega ao ponto de dizer para eles, quem crê em mim fará não só as obras que eu faço, mas até maiores. Jesus não estava dizendo que aquelas manifestações milagrosas de cura e de saúde iriam terminar. Ele estava dizendo, depois de mim, a igreja vai continuar a viver essas manifestações. E nós podemos e precisamos crer e nos apropriar disso. O Senhor diz, agora, pois, se ouvirem, Êxodo 19, 5 e 6, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, observe, guardar a minha aliança, que isso é compromisso, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus está dizendo, eu quero que algumas pessoas nessa terra que decidam andar comigo sejam meus como os demais não são. Isso significa não só pertencer a Ele no sentido de uma propriedade que Ele cuida, mas de entender comprometimento. Deus diz, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Todo crente que entende a obra da cruz, o que o Cordeiro Pascal fez por nós, ele não só firma uma aliança com Jesus, mas ele diz, eu vou viver para estender o teu reino nessa terra, eu vou ser um sacerdote seu, eu vou ser alguém que te serve. Todas essas verdades já nos vinham sendo reveladas desde as figuras do Velho Testamento, na obra que Jesus realizou lá na cruz em nosso favor. E antes de terminarmos e orarmos juntos, eu quero, em primeiro lugar, chamar a sua atenção para pensar a respeito de como você tem respondido a Jesus, o Cordeiro Pascal. Você tem se apropriado da morte dele. Mencionamos na palavra anterior, que quando eles colocavam o sangue nos umbrais da porta, ele está dizendo, o cordeiro que representa Cristo foi imolado, o sangue que representa a vida dele para a nossa redenção, foi vertido, mas ao pegar daquele sangue e colocar na sua casa, a pessoa está dizendo, aquilo que é uma provisão universal, eu me aproprio no nível pessoal. E se você ainda não fez essa apropriação, eu quero desafiar você a fazer isso agora mesmo. O convite de ontem, anunciamos também que a Bíblia diz que era para comer a Páscoa naquela noite, não podia deixar para depois. Quando nós falamos de receber Cristo, a ideia sempre bate no hoje, nunca no amanhã. Paulo escreve aos Coríntios e diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação.